Bom, então, bom dia. Aqui a gente vai trabalhar um assunto referente então ao nosso capítulo 2 de geografia, né? A gente vai estar trabalhando aqui assunto pertinente a alguns conflitos generalizados no continente europeu durante o século XX, né? E alguns também em relação a outras partes do mundo, como o caso dos curdos, né? Lá no Oriente Médio. Desculpa, eu só coloquei aqui errado, é 130. E ver aqui a paginação, né? 22. Pronto. Sim. Então a gente começa aqui a trabalhar, a falar esse assunto pertinente que é o capítulo 2, que fala da geopolítica ou da política, né? Europeia aqui durante o contexto do continente europeu, né? Primeiro, a gente faz aqui uma breve ressalva em relação que durante grande parte do século XX a Europa ela teve uma forte influência, principalmente no leste europeu, do socialismo. O socialismo, principalmente implantado na antiga União Soviética, por volta aqui do ano de 1917, com a Revolução, que leva então os bolcheviques ao poder. E aí a gente tem que Lenin, né, aqui o grande líder e teórico marxista da Revolução, ele acaba sendo aí a pessoa que vem colocar em prática aqueles ideais de Marx, né? Só que quando Lenin morre, quem assume o governo foi Stalin. Stalin não era lá uma pessoa, né, digamos assim, muito passiva, principalmente porque ele impunha as suas decisões, né? Stalin tomou várias medidas centralizadoras, principalmente do poder, durante seu governo na União Soviética, né? E todos aqueles que discordavam das suas políticas eram mortos ou deportados para regiões como a Sibéria, né, lá no norte da então União Soviética. Bom, com o passar do tempo, a União Soviética, né, ela tem forte influência sobre aqueles países do leste europeu. Como nós vimos, vários tipos de revoluções tentando democratizar, ou podemos chamar assim, humanizar esse sistema socialista, são barradas, né? Aí a gente tem vários episódios, como a chamada Primavera de Praga, né? As revoltas que tiveram na Hungria, a gente até já falou a respeito disso anteriormente, né? Nas nossas aulas de história. E aí a gente passa a ter essa relação aqui muito forte entre essa opressão que os soviéticos passam a impor sobre os países do leste europeu, né? Com o passar do tempo, a própria União Soviética ela passa a sofrer, principalmente por causa de sua economia que está parada, estagnada, né? E acaba aí fazendo com que progressivamente as condições de vida da população começassem a piorar, né? Então percebe-se que era necessário mudanças. E quando em 1980 assume Gorbachev, né, ele está ciente dos problemas e ele tenta implementar essas medidas. Então ele criou a chamada perestroika, né, e a chamada glasnost, né? A perestroika então era voltada a questões econômicas e o glasnost com relação à questão política, né? Então a perestroika na verdade ela se tornou um verdadeiro fracasso. Não se conseguiu obter os resultados que, digamos assim, Gorbachev esperava em relação às mudanças econômicas. Então, a popularidade dele, já no início da década de 90, vai lá para baixo, né? Porque ele não consegue implementar essas reformas que vêm alterar e dar melhor condição de vida para a população. Inclusive, ele é retirado do poder, né, numa tentativa de golpe. Porém, quem sai na época
né, contra o golpe foi exatamente o presidente da Federação Russa, né, que era Boris Yeltsin. A partir desse momento a gente vê que entra em cena como figura política internacional o Yeltsin nesse período, né, e a gente percebe então o declínio de Gorbachev, né. Então Gorbachev, quando renuncia, né, ele já não tinha mais o que governar, entra-se nesse início de fragmentação da União Soviética. Então as várias repúblicas, 15 repúblicas que constituíam a União Soviética, elas passam a se tornar estados livres, soberanos, com seus governos, com uma constituição, com seus respectivos exércitos, né? E passam agora a ser membros, inclusive, da própria ONU, com cadeiras na Assembleia Geral da ONU, né? A partir desse momento aqui, a gente tem o surgimento da chamada Comunidade dos Estados Independentes, né? Que reúne politicamente 12 dessas 15 repúblicas, né, para coordenar uma política econômica, comercial, até mesmo militar entre esses países. Mas a própria Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, ela também não dura muito, né? Então, com o passar do tempo, a gente vê que com o fim da União Soviética, com o fim do socialismo no leste europeu, há uma ascensão muito forte do nacionalismo. Há várias medidas separatistas dentro do contexto não só da Europa do Leste, mas também dentro da própria Rússia, né? E existem casos também singulares, como o que aconteceu na Tchecoslováquia, ou antiga Tchecoslováquia, onde a gente vê a formação de dois novos países, né? A Eslováquia e a República Tcheca. E essa separação ela foi pacífica, ou seja, ela foi isenta de violência, né? Muito diferente do que, por exemplo, aconteceu na Iugoslávia, onde o país também se fragmentou, também se separou em várias repúblicas. Porém, a gente tem que lá isso se deu através de muito sangue, muito conflito. Aqui a gente vai falar de um caso singular, que é o caso da Chechênia, né? Esse nome estranho, engraçado, né? Chechênia. Chechênia, na verdade, é uma das repúblicas que fazem parte da Federação Russa. No início da década de 90, com essa fragmentação da União Soviética, né, as várias repúblicas se tornaram independentes. A Chechênia, na verdade, é parte integrante da Rússia, que era uma república soviética. Não sei se você está me compreendendo. Então, o que acontece? Os chechenos eram um grupo minoritário, né? A gente tem aí dentro do contexto da população russa que eles tinham, né, uma religião predominante, que é a muçulmana, né? E viam aí principalmente oprimidos pelos russos. Ou seja, essa tentativa de independência da Chechênia vem de muito tempo, né? Apesar de que questões relativas a isso tenham surgido no início da década de 90, né? Então, o próprio governo russo, né, a União Soviética já tinha deixado de existir, passou a combater esses grupos que lutavam pela, digamos assim, liberdade da Chechênia em relação à Federação Russa. Com o passar do tempo, a gente tem aqui que Boris Yeltsin autoriza que o exército russo invadisse a Chechênia, juntamente com a capital da Chechênia, que se chamava a cidade de Grozny, né? E que passasse a combater esses separatistas. Então, só que os russos acabaram passando por grandes dificuldades em enfrentar esses grupos armados chechenos e saíram de lá. E a Chechênia ganhou uma grande e ampla autonomia, né? Não se tornou independente da Rússia, mas se tornou uma região autônoma, né? Com autogoverno e tudo mais. O que acontece? A partir dos anos 2000 entra em ascensão uma figura política na Rússia, que inclusive hoje está muito no noticiário da televisão, que é o presidente Vladimir Putin. Então Putin é um político conservador, né? É um político então que durante toda a campanha eleitoral dele, durante os anos 2000, ele é o cara que, digamos assim, defende um rigor maior em relação
a esses separatistas chechenos, né? E aí o governo de Vladimir Putin, quando assume, ele mostra para a população de que os chechenos, digamos assim, estavam incentivando que uma província vizinha da Chechênia, o chamado Daguestão, também se rebelasse contra o governo de Moscou, contra o governo russo. Então, a partir desse momento, novamente os russos invadem essa região chamada de Cáucaso, né, onde está a Chechênia e o Daguestão, e só que dessa vez eles derrotam os chechenos, né, e os daguestaneses no conflito, né. Só que isso, apesar de que militarmente os russos agora terem vencido, né, e impondo sua autoridade sobre aquele território, agora a gente tem uma questão diferente. Os chechenos passam a adotar o terrorismo, né? Vários grupos aí acabaram cometendo massacres dentro de território russo, como o que aconteceu no dia 24 de outubro de 2002, quando 50 terroristas invadiram um teatro em Moscou, né, e fizeram aí mais de 700 pessoas reféns. O governo russo, né, não aceitou negociar aí com os terroristas e acabou invadindo o teatro, matando aí os rebeldes, né, os terroristas, mas também levando à morte 150 reféns, o que fez aí uma grande comoção internacional. Responsabilizaram Vladimir Putin, né, como sendo o responsável por esse massacre e assim por diante. Mas a Rússia impôs, né, que não haveria nenhum tipo de negociação com terroristas. Foi de fato a postura que o governo tomou sobre o que estavam falando a respeito não só de Putin, mas do governo russo a nível internacional, né? Já em 2004, quando Putin foi reeleito, mostrava que a população apoiava as políticas de Putin em relação a lidar com o terrorismo, né? Ou seja, não negociação. Porém, novamente, os terroristas, né, invadem aí uma escola, né? Só que dessa vez aí na região do deixa eu ver aqui onde exatamente foi, meu Deus. Peraí que agora eu perdi aqui a meada do texto. Acabaram invadindo também uma escola, também na Rússia, mas foi numa região que agora eu não me recordo e também não estou achando aqui no texto, levando aí também a não negociação, havendo com alguma morte de reféns também quando os militares invadiram o recinto para libertá-los, né? Então, novamente, Putin foi colocado como responsável, né? Mas pela comunidade internacional do que pelo povo russo, né? O que acontece? Aquela região do Cáucaso é uma região riquíssima em petróleo. Se estima que lá tenha por volta de mais de 2 bilhões de barris de petróleo. Uma quantidade significativa aquilo que a gente encontra no Oriente Médio, na proximidade do Golfo Pérsico, né? Então, muito se fala dentro da Rússia que esses conflitos no Cáucaso tenham sido fomentados pelo Ocidente, né, querendo explorar aqueles recursos, as grandes companhias americanas, né, e a criação principalmente de oleodutos, gasodutos para escoar esse potencial energético para a Europa Ocidental, né. Então muito se fala que esses terroristas foram treinados e armados pelo Ocidente, né, como uma forma de debilitar o governo russo e escoar, né, e saquear esse recurso energético que a gente está se referindo aqui, né? Então, naqueles países, além da Rússia, o Irã é um outro que também não tem muita afinidade com o Ocidente, né, em relação a essas questões, né? A outra questão que a gente tem que no ano então de 2008 houve uma nova guerra naquela região da proximidade do Cáucaso, agora na antiga República Soviética da Geórgia. A Geórgia tinha na parte norte do seu território a região chamada de Ossétia do Sul, né, um grande contingente de população russa vivendo ali.
e eles queriam a sua união com a Rússia, né? Queriam se separar da Geórgia e se unir, só que o governo georgiano não aceitou. Então, quando o governo passou digamos assim, se impor em relação a esses separatistas, né, invade a chamada região da Ossétia do Sul, a Rússia também intervém, né, diretamente naquele conflito, entrando em guerra diretamente com a Geórgia durante esse ano. E aí a gente tem uma guerra rápida, porém infeliz, levando à morte de várias pessoas, né, em relação a essa questão aí que levou então a independência, né, da Ossétia do Sul em relação ao governo georgiano, né? Então as tensões entre a Geórgia e a Rússia até hoje permanecem após esse conflito, que levou então ao rompimento dessas relações diplomáticas entre essas duas nações, né? Então, voltando aqui, a gente vai falar um pouco da região dos Balcãs, aqui na Europa, na parte sul europeia, onde existia a antiga Iugoslávia. Na verdade, os Balcãs sempre foram uma região muito conturbada. Aquela região, no passado, já foi ocupada então pelo antigo Império Turco-Otomano, né? Já fez parte do antigo Império Austro-Húngaro, né? Foi ali que começou a Primeira Guerra Mundial, quando houve o assassinato de Francisco Ferdinando, arqueduto do Império Austro-Húngaro por um estudante sérvio, né? Então, aquela região, desde o século XIX, ou até a gente pode entender para muito antes, sempre foi propícia a fomentar conflitos, né? Então acontece, depois da Primeira Guerra Mundial, quando os grandes impérios como o Austro-Húngaro e o Império Otomano se desfizeram, né? Principalmente porque foram digamos assim, as partes derrotadas, né? Os chamados impérios centrais, juntamente com a Alemanha. O que a gente tem aqui? Nós temos que a partir daquele momento as várias nacionalidades que existiam ali, como bósnios, eslovenos, húngaros, macedônios, croatas, passaram a se querer independência. Aquela região sempre foi muito explosiva. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, cria-se a Iugoslávia. O próprio nome Iugoslávia significa Terra dos Eslavos do Sul, né? Ou seja, pegou essa galera todinha, que era digamos assim, etnicamente de um tronco eslavo, né, em termos de origem, e jogaram tudo no mesmo país, né? Criaram a Iugoslávia. A Iugoslávia, na verdade, entre a Primeira e a Segunda Guerra, ela digamos assim, ela acaba existindo, mas de maneira mais capenga, né? Até que quando surge a Segunda Guerra Mundial e aquela região é invadida pelos nazistas, né, surge a figura então do Marechal Tito. Tito luta, né, contra os alemães, os nazistas, né? E com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele é visto como o cara, né, que botou então os nazistas para correr da Iugoslávia, né? Então ele ganha uma popularidade muito grande. Pós Segunda Guerra Mundial, ele assume o governo, institui um governo socialista no país, né? E passa a governar como mão de ferro. Porém, dessas repúblicas, a mais importante e aquela que queria manter o seu poder sobre as demais era a Sérvia. Mas com Tito no poder, esse poder sérvio diminuiu um pouco, até porque o cara não era sérvio, ele era croata, né? E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente viu que mesmo Tito governando o país com mão de ferro, ele passa a dar, digamos assim, autonomia. Ele mantém, por exemplo, as liberdades, ele respeita as individualidades de cada povo, cultura, e principalmente em relação a não mexer nessas questões nacionais de cada um, né? A partir desse momento, a gente tem que, nos anos 80, quando Tito morre, bate as botas, né? A partir desse momento aqui a gente vê a Iugoslávia passando inclusive por uma crise econômica forte, né? O socialismo já se mostrava bem desgastado, não só na Iugoslávia,
não só na União Soviética como em outros países do leste europeu, né? Apesar de que a Iugoslávia sempre se manteve socialista, mas, digamos assim, afastada da União Soviética, né? Então, inclusive, Tito e Stalin não eram pessoas muito amigáveis uma com a outra, né? Apesar disso, quando Tito morre, né, e o sistema socialista agora entra em declínio, né, no leste europeu, com a fragmentação da União Soviética, agora essas nacionalidades elas explodem lá na antiga Iugoslávia, né? E aí a gente vai vendo que cada uma delas tenta, né, tomar suas rédeas dos seus destinos, né, tentam se emancipar. Então o que acontece? Só que na época a mais forte e importante dessas repúblicas iugoslávias era a Sérvia. E a Sérvia era governada por um presidente chamado Slobodan Milosevic, né? Então Milosevic ele era um cara que queria, digamos assim, impor a autoridade da Sérvia sobre as outras províncias, né? Aquilo que digamos assim, era plano dos sérvios desde o início da Primeira Guerra Mundial, ou até antes disso, né? E o que acontece? As outras nacionalidades, como croatas, eslovenos, né, bósnios, não aceitam. A partir desse momento, o que a gente tem? A Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, elas se proclamam independentes. A Sérvia não aceita, e aí começa uma sangrenta guerra civil na Iugoslávia, né? Um dos episódios aí mais tristes da história europeia e mundial, né? Então, após disso, a guerra na Croácia e principalmente na Bósnia, né, passaram aí a ser manchetes durante grande tempo, né, das atrocidades que estavam sendo cometidas, como limpezas étnicas, ou seja, populações inteiras eram mortas para que posteriormente outros grupos, né, étnicos, principalmente sérvios, ocupassem aquela área, né? A partir desse momento aqui, a gente tem, né, que o conflito ele entra aí num nível de barbárie mesmo, né? Não que toda guerra não seja bárbara, né? Mas a barbárie, a violência, o extermínio sistemático de uma população vai sendo implementada nesse período, né? Até que o próprio Estados Unidos e a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, intervém para acabar com esse conflito sangrento, né, e bárbaro no coração da Europa, né? Só que é claro, a partir desse momento aí a gente vê que o próprio nacionalismo se torna extremamente exacerbado, né? Com outras províncias como Kosovo, também dentro da antiga Iugoslávia, tentando se tornar independentes. Até o país que compunha a própria Iugoslávia, né, esse termo, esse nome inclusive deixa de existir quando as únicas províncias, ou melhor dizendo, as únicas repúblicas que sobraram foi a Sérvia e Montenegro, né, que posteriormente inclusive se separam também, né. Então a gente tem aí esse nacionalismo muito forte naquela região, né. Sempre foi uma região muito propensa a conflitos, né, por ter, por exemplo, populações que tinham três grandes religiões: o catolicismo, o apostólico romano, o catolicismo ortodoxo, o islamismo, né? Grupos étnicos aí que já vinham fomentando conflitos entre si desde aí do final do século XIX. Então sempre foi uma região extremamente conturbada. E aqui a gente tem a região aqui, ó, que formava então a antiga Iugoslávia, ó, essa área aqui, que hoje, como vocês podem ver, se fragmentaram em várias repúblicas, como a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro. Aqui a Albânia não, é que eu acabei coisando aqui, né? Essa Albânia aqui não fazia parte não, né? A Macedônia, assim por diante, né? Essa região aí que sempre acabou sendo muito propícia a conflitos, né, durante aí mais de um século. Então aqui a gente fala que não é só na Europa que essas questões acontecem, mas em outras partes do mundo também a utilização do terrorismo como
digamos assim, forma de combate, né, a grupos ou governos que são, digamos assim, mais fortes, né, em relação, ou então apresentarem para o mundo e para a sociedade a sua causa, né? Então, a utilização do terrorismo como ferramenta de fomentar aí as suas ideias. A partir desse momento, a gente tem aqui, né, vamos falar o caso específico do IRA. IRA significa Exército Republicano Irlandês, né? Na verdade, a gente está vendo aqui, ó, a região do Reino Unido, onde a gente tem a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, né? Então, o que acontece? Desde o final do século XIX, a gente tem que a Irlanda, ou o governo irlandês, quer a sua independência em relação à Inglaterra. Eles conseguem com um acordo de que a Irlanda se torne independente, porém a parte norte seja integrada ao Reino Unido, né? Por quê? Porque essa região, diferente desse outro restante aqui, onde a maioria era católica, e a maioria aqui era protestante, principalmente protestante anglicana, né? Então a Inglaterra dá autonomia para essa região da Irlanda, porém o norte ainda fica integrado ao restante do país. Isso acaba dando um leve período de paz, mas os, digamos assim, mais radicais mostra que esse acordo ainda falta conquistar meia Irlanda, né? E aí se tem um período aí que durante quase todo o século XX, né, o IRA acaba utilizando o terrorismo como ferramenta política, né, para impor a sua autoridade, né? Então, vários atentados, principalmente contra, digamos assim, instituições inglesas na Irlanda do Norte vão acontecer, né? Esse grupo acaba fomentando vários atentados terroristas, principalmente voltado ao assassinato de autoridades inglesas na Irlanda do Norte. E o grupo até, inclusive, fez um atentado em Londres, né, que quase mata a primeira-ministra da Inglaterra na época, Margaret Thatcher, né? E aí a Inglaterra combate de forma veemente esses atentados e esses grupos, né, fazendo com que as tensões aumentem muito durante esse período, né, de luta armada entre esse grupo terrorista e o governo inglês, ao ponto, né, de que as autoridades inglesas, né, tentam novamente um acordo com o IRA, isso já na década de 80, né, mas na década de 70, porém, né, quando acontece uma passeata pacífica e posteriormente acaba sendo reprimida pelos ingleses, porque tinham pessoas infiltradas dentro dessa passeata pacífica que atiraram pedras em soldados ingleses, e aí eles responderam com gás lacrimogênio e balas, né, matando aí dezenas de pessoas, né, e deixando centenas feridas, né. Esse episódio ficou conhecido como desculpa pelo meu inglês aí, né, Building, né, Friday, né, ou então Sexta-feira Sangrenta. Inclusive faz parte aí de uma música do U2, né, tem um grupo também irlandês, em relação a esse episódio, né. Então a gente tem aqui também que esses episódios fazem com que cada vez mais o IRA, né, ele se torne muito mais violento em suas ações. Com o passar do tempo, a própria população irlandesa, mesmo a galera que vive aqui no sul do país, vai tendo então se afastando do IRA, né, principalmente porque a partir desse momento a Inglaterra também cria um acordo de autonomia em relação à Irlanda do Norte, em relação ao governo inglês, né, onde a Irlanda do Norte, né, passa a ter um governo que passa a legislar, passa a governar essa região, né, resolvendo problemas como questões internas mesmo, né, como educação, saúde, economia e assim por diante. Se torna uma região autônoma, né, fazia parte de um acordo.
E depois do que aconteceu nos Estados Unidos, e onde George W. Bush cria uma cruzada internacional contra o terrorismo, o IRA se retrai mais também, né? Porque agora podia ter, digamos assim, a ajuda dos americanos para com os ingleses em relação a esse grupo terrorista. Então ele vai cada vez mais perdendo força, né? Até praticamente aí ele depor as armas, né? Levando aí digamos assim, um certo período, né, que já dura aí vários anos de paz, né, em relação a esse período, né? Então a gente tem aqui também a questão específica da Espanha. A Espanha, na verdade, é um país multinacional. As questões espanholas, com relação às questões nacionalistas, datam da época da formação da Espanha durante o século XV. A Espanha era formada por vários reinos católicos, né, que se juntaram principalmente para combater os muçulmanos, expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Isso foi importante até para a formação do próprio Estado moderno espanhol e também do português, né? A partir desse momento aqui, a gente tem que várias regiões, principalmente aí o chamado País Basco e a Catalunha, né, são povos aí que têm, querem se emancipar, querem ter aí a sua independência em relação à Espanha, né? Então o povo basco, né, o País Basco, essa região aí que engloba inclusive terras não só aqui, ó, em amarelo espanholas, mas também da França, né? Esse país, né, ele tem aí inclusive uma língua, né, o chamada, deixa eu ver o nome dela aqui, Eucerca, né, que tem uma diferenciação, porque diferente de idiomas neolatinos como o francês, como o português, como o espanhol, né, não é derivado do latim. Então os bascos, alguns dizem que eles habitam aquela região, né, durante aí um período que remonta antes da próprio surgimento, né, do próprio Império Romano, né? Então ou seja, os bascos também aí durante grande parte principalmente durante o século XX, fomentam esse processo de independência, né? Passam a ensinar sua língua nas escolas, né? Passam a publicar na língua basca. A diferença, principalmente, se dá que quando o ditador espanhol Francisco Franco assume o poder após uma longa guerra civil espanhola, né, ele passa a proibir a utilização da língua basca, né? Alguns dizem que é porque os bascos lutaram principalmente contra Franco, né, durante a guerra civil. Mas quando Franco, digamos assim, acaba saindo do governo, né, então após a morte dele, para ser mais preciso, em meados da década de 1970, a gente tem que a Espanha, né, passa por um governo monárquico, aonde a gente tem que o rei da época, Juan Carlos, ele acaba dando autonomia, não independência, em relação à região basca e à Catalunha, né? Só que os nacionalistas bascos, né, acabam dizendo que essa questão da autonomia não é suficiente, né? A autonomia concedida ela era, digamos assim, um paliativo, era uma opção meia boca, para ser falando em português mais claro, né, em relação a essas questões. Quando a Espanha, né, recentemente no ano de 2006, ela foi atacada no dia 11 de março de 2006, né, quando explodiram bombas no metrô de Madrid, né, o governo espanhol, né, de José María Aznar, que era presidente então espanhol, passou a culpar o ETA, que era o grupo basco, né, desses atentados. Porém, né, a população foi posteriormente descobrir que quem na verdade fez isso foi a Al-Qaeda,
aquela mesma que fomentou os atentados em 11 de setembro de 2000, né, e lá nos Estados Unidos. Então, eles se sentiram, digamos assim, enganados pelo governo espanhol, tanto que isso repercutiu nas próprias eleições espanholas daquele período, né, onde o próprio partido de Aznar perdeu muitas cadeiras e foi eleito, então, no cargo de primeiro-ministro, que era ocupado por Aznar, né, Zapatero. Então ele acabou retirando as tropas espanholas do Iraque, né, como a população espanhola queria, né, a partir desse momento. E o ETA também ele foi perdendo cada vez mais apoio da própria população basca, né, em relação a essa luta armada, né. Então hoje grande parte da própria população basca digamos assim, não é favorável à independência absoluta da Espanha, né. Para muitos a autonomia é mais do que suficiente, né. Ou seja, conquistar esses ganhos aí que foram concedidos com o passar do tempo, né. Mas grande parte aí dos mais radicais, né, do grupo ETA vão se distanciando até da própria vontade dos populares desse país basco, né. Então hoje a gente tem aí que o ETA, né, acabou decretando um cessar-fogo, né, com o governo espanhol, que já dura aí algum tempo, né. Apesar de que no ano de 2011 teve um atentado na Espanha, né, que não, digamos assim, não houve, ninguém reivindicou nada, mas o governo, digamos assim, suspeita, né, que tenha sido então o ETA que tenha cometido esse atentado. Inclusive morreu até 2 equatorianos, né, imigrantes, enfim, que moravam na Espanha durante esse período. Bom, aqui a gente está, claro, eu estou falando aqui de uma maneira bem sintética a respeito desse assunto, né, até para não se tornar algo maçante, enfim. Estou sendo aqui bem objetivo em relação a esses pontos que são abordados aqui pelo nosso material nesse segundo capítulo. E aí a gente tem aqui para falar do outro caso, para a gente poder encerrar nossa aula de hoje, que é o Kurdistão. O Kurdistão, né, é essa região que engloba vários países ali do Oriente Médio, como a Síria, como o Iraque, o Irã, a Armênia, né, e a Turquia. O que acontece? Aquela região é habitada pela população curda, pelo povo curdo, que são mais de 20 milhões de pessoas, né? Então, os curdos, na verdade, eles estão aí, digamos assim, separados, né, por essas várias regiões, por essas várias áreas, né, dentro aí do país, né. Então eles foram, inclusive, duramente reprimidos durante, digamos assim, agora o PDF aqui travou, deixa eu só ver se eu resolvo isso aqui rapidinho, para a gente continuar. Sim, mas como eu estava falando, então, os curdos sempre foram duramente reprimidos por esses governos, principalmente pelo governo de Saddam Hussein, né, que inclusive usou armas químicas contra os curdos durante o período que ele governava o Iraque, né? Então episódios aí bem lamentáveis que a gente tem, né, em relação ao massacre de curdos no Iraque durante o governo de Saddam Hussein. Então, a partir desse momento aqui, ganha muita força a questão do separatismo curdo, né? Os curdos criarem aí o seu próprio estado, né? Só que, claro, isso mexe com os interesses, principalmente não só dos países onde essa população se concentra, mas principalmente do poder das grandes multinacionais do petróleo, né, que querem ainda, digamos assim, manter a exploração daquele território, ou seja, manter as coisas como está é mais seguro do que colocar, digamos assim, incentivar o surgimento de um novo país que não se sabe qual vai ser a linha a seguir ou um alinhamento político desse, digamos assim, desse novo estado que possa vir surgir. Então manter as coisas como estão na região e priorizar a estabilidade
é o que governos como o dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais propõem, né? Então os curdos, digamos assim, quando houve a guerra do Iraque, Saddam Hussein foi deposto, eles tiveram aí uma esperança da formação de um Estado, né? Mas o próprio governo americano mandou eles tirar o cavalinho da chuva, que eles não, da parte deles não teria nenhum tipo de ajuda no processo de formação de um Estado curdo na região, até porque mexe com, como eu falei para vocês, não só com a aqui como a gente está vendo no mapa, né? Com uma questão ligada aqui ao interesse dessas nações, assim como também interesses voltados aí à indústria petrolífera internacional, né? Haja visto que aquela região é extremamente rica em petróleo, né? Então, a partir desse momento aí, inclusive a gente vê hoje, nesse presente momento, a participação muito efetiva dos curdos em relação ao combate ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria, né? Então é um grupo que tem combatido muito, né, a ascensão desse grupo terrorista nesses dois países, né? Enfim, então aqui a gente chega à conclusão aí do nosso assunto, né? Então qualquer dúvida, qualquer questão aí a respeito do assunto, né, a gente tira posteriormente, né? Esse assunto aqui é referente ao capítulo 2, né, e do nosso material de geografia aqui, ó. Então eu peço também que você esteja lendo o teu material, porque ele é importantíssimo, ou seja, a aula, trabalhos e outras questões, eles subsidiam o nosso entendimento sobre o assunto. Porém, o que vai realmente, digamos assim, consolidar esse assunto é o entendimento e a leitura do material. Então, tendo tempo, por favor, leia o material. Isso não serve para disciplina só história e geografia, seja matemática, química, biologia, literatura ou qualquer outra disciplina. Utilize o material como fonte, né? Porque ele é importantíssimo para cimentar, concretizar esse conhecimento sobre o assunto, né? A aula por si só, ela simplesmente passa as principais ideias, né? Mas o material ele serve exatamente para alicerçar esse conhecimento sobre o assunto. E após a leitura do material, se tiver dúvidas, a gente esclarece aí, né, da melhor maneira possível, certo? Então por hoje a gente vai aqui encerrando nossa aula aqui. Posteriormente nos nossos encontros aí à tarde a gente está respondendo aí as questões. Então não vou me alongar muito, né? Forte abraço, fica com Deus e até as nossas próximas aulas aí. Tchau, tchau.